paz. Uma alegria nós estarmos aqui reunidos, no nome de Jesus. Vamos abrir comigo o Evangelho segundo Lucas. Hoje nós vamos olhar a passagem que está no capítulo 23, ali dos versículos 13 ao 25. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23. Vamos fazer uma leitura inicial do versículo 13 ao 25. A palavra de Deus diz assim: Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: Apresentastes-me esse homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: Fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade, e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhes perguntou: Que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então, Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Pai amado, essa é a tua santa palavra, Senhor. Que o Senhor abra os nossos corações, abra os nossos olhos, e que tudo seja para a glorificação do nome do teu Filho Jesus e para a edificação da tua igreja. Nós oramos no nome de Cristo. Amém. Amados, então nós temos visto o caminhar de Jesus rumo à crucificação, rumo à sua morte de cruz. A gente observou a prisão de Jesus, ele passando por um fajuto, um injusto sinédrio, uma coisa assim completamente injusta. A palavra diz pelo profeta Isaías, no capítulo 59, essa distorção da verdade, e que Deus odeia uma balança desequilibrada, uma injustiça, e nós vemos isso também nos dias atuais. Crimes hediondos sem punição, e outros que são punidos severamente por algo que não cometeram. Nós vemos Deus odiando essa balança desequilibrada, assim como nós vemos nesse texto aqui. E o sinédrio, ele era algo inconsistente, ele era algo diabólico. Não tinha consistência nenhuma para julgar e condenar Jesus. Aí Jesus, ele fica perante Pilatos, que é o governador romano. Pilatos o envia para Herodes, rei da Judéia. Jesus é escarnecido ali, é acusado, é desprezado, mas Herodes também não via motivo para matar Jesus. Assim Herodes manda de volta para Pilatos, e o povo insistia na morte de Cristo. E nós vemos aqui nesse relato, Jesus perante Pilatos mais uma vez. Essa insistência popular em relação à morte de Jesus era, de certa forma, no prisma humano, os homens julgando a Cristo. Mas nós veremos aqui que, na verdade, era Jesus julgando os homens, Jesus julgando o mundo. Eu vou ler de novo com os irmãos, do versículo 13 ao 15. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: Apresentastes-me esse homem como agitador do povo,
Mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele, dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Então Jesus, depois de examinado por Herodes, ele volta para Pilatos, e Pilatos ele apresenta, nesse caso aqui, a segunda defesa da inocência de Jesus perante os sacerdotes e perante o povo. Pilatos, quando nós olhamos para os evangelhos, especificamente aqui para o texto de Lucas, Pilatos ele reconheceu a inocência de Jesus 4 vezes. No versículo 4 desse mesmo capítulo, nos versículos 14 e 15 que nós acabamos de ler, e também no versículos 22 que nós vamos chegar lá. Essa era a maior autoridade romana instituída, Pilatos. E ele olhava e observava a inocência de Jesus. E talvez Pilatos tenha se surpreendido com essa atitude insistente do povo, pedindo para que matassem Jesus. Porque Pilatos sabia que muitos daquela multidão foram beneficiados por Jesus. Foram beneficiados por sua pregação, foram beneficiados pelos seus milagres, foram beneficiados pela comunhão, mas insistiam para que crucificassem Jesus. Isso talvez tenha pegado Pilatos desprevenido. E aí, apenas para ficar bem com o povo, Pilatos ele tenta a partir de agora um caminho alternativo. Vamos observar aqui o versículo 16. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E antes que você pense que Pilatos era um coitadinho, tadinho de Pilatos. Talvez uma leitura rasa e inicial, você pode ter esse pensamento. Olha, Pilatos tentou soltar Jesus. Pilatos reconhecia a inocência de Jesus. Ele tentou por 4 vezes. Mas, amados, nós veremos aqui que Pilatos, ele de coitadinho não tinha nada. E aqui, a partir do versículo 16, ele tenta uma meia medida, ele tenta um caminho alternativo aqui. Ele fala, ok, vocês estão com ódio, vocês querem matar Jesus, mas eu vou trazer uma outra alternativa. Eu vou açoitá-lo, eu vou castigá-lo, e aí depois eu solto ele. Pilatos, ele pensava que isso bastaria para que o ódio do povo fosse satisfeito. Mas o povo ele estava com sangue nos olhos para com Jesus. O povo estava assim, era uma coisa assim diabólica. E essa medida que Pilatos tentou foi para não perder a popularidade com o povo. Ele não queria ser impopular. Ele queria agradar aos homens. E ele tenta essa alternativa. Ele não queria deixar de ficar bem com os judeus, com Roma, com o povo. Agora, se nós analisarmos com calma, essa ação de Pilatos foi completamente covarde. Porque se a consciência dele diz que Jesus é inocente, você propor essa alternativa de açoitar ele antes de soltá-lo é puramente covardia. Puramente covardia. Se ele tinha tanta certeza que Jesus era inocente, ele deveria fazer o que era certo, que era libertar Jesus, soltar Jesus imediatamente, sem passar por açoites. Independente do que o povo iria pensar, independente da reação do povo. Até porque o açoitamento, o castigo romano, ele era terrível, ele era bárbaro. Eu até vou ler um trecho onde um irmão explica um pouquinho sobre isso, sobre o açoitamento romano. O réu era atado e dobrado de tal maneira que suas costas ficavam expostas. O chicote era uma larga tira de couro com pedaços de chumbo, ferro, bronze e ossos nas pontas. Através desses açoites, as vítimas tinham um corpo rasgado e às vezes um olho chegava a ser arrancado. Alguns morriam durante os açoites. Outros ficavam loucos. Poucos eram os que suportavam esse flagelo sem desmaiar.
O delinquente era desnudado e amarrado a uma estaca ou coluna. Às vezes também simplesmente jogado no chão de uma forma humilhante e chicoteado por vários carrascos, até que estes se cansavam e pedaços de carne ensanguentada do açoitado ficavam pendurados. Amados, foi isso que inicialmente fizeram com o nosso Salvador. Muitos olham para esse texto e falam: coitado de Pilatos. Pilatos tentou falar que Jesus era inocente. Pilatos foi covarde em propor isso. Propor o açoitamento de uma pessoa que na consciência dele era inocente. Ele preferiu agradar aos homens do que fazer o que era certo. E além dos açoites, o fizeram depois, todo machucado, todo ensanguentado, com as costas rasgadas, carregar o seu próprio instrumento de execução. Fizeram Jesus carregar a cruz. Além disso, ele foi cuspido. Olha que vergonha, meus irmãos. Você ser cuspido no seu rosto por pessoas que te odeiam. Jesus foi açoitado terrivelmente, de uma forma bárbara, carregou a sua cruz, sem ter condição nenhuma de fazer isso, porque ele estava completamente destroçado por aqueles açoites. Ele carregou a sua cruz, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi desprezado. A palavra diz no Salmo 22, versículo 6, vou só citar aqui, que ele foi tratado pior do que um verme. É isso que inicialmente fizeram com o nosso Salvador. Um tratamento desumano. Após isso, pegaram pregos de até 20 centímetros. O crucificaram, as mãos, os pés, os pulsos. Um sofrimento terrível, uma tortura terrível. Com certeza respirar era muito doloroso. Ele que estava com as costas todas rasgadas, com os pregos nas mãos, nos pés. Provavelmente cada respiro era uma coisa muito sofrida. E tudo isso, amados, tudo isso, meus irmãos, porque Ele me amou e porque Ele amou cada um de vocês. Não rejeite tão grande salvação. Não rejeite tão grande salvação. A nossa mente, ela não consegue entender de fato que aquele que é um com o Pai, o Deus encarnado, o Santo Filho de Deus, veio para essa terra e sofreu essa tortura nas mãos de homens perversos. Uma tortura terrível. E além de toda essa tortura, além de tudo isso, ele ainda sofreria o pior. Nós não podemos negligenciar tudo isso que Cristo sofreu, que eu falei até aqui. Os pregos nas mãos, os açoites, o carregar da cruz, tudo isso foi terrível. Agora ele sofreria o pior. O mesmo Salmo 22 também diz: Deus meu, por que me desamparaste? É uma fala de Jesus aqui. Além de toda a dor física, ele sofreu a ira do amado Pai dele, do próprio Pai, pelos nossos pecados. Lá naquela cruz, ele foi esmagado pelo Pai, porque ele se fez pecado por nós. Ele se fez maldito em nosso favor, e aquela cruz deveria ser nossa e não dele. Mas ele assumiu a nossa causa ali. E tudo isso quando nós olhamos, isso nos constrange. Muito pela vida que nós temos vivido no Senhor. Mas graças a Deus, meus irmãos, que o nosso Salvador foi ressuscitado pelo Pai. E que Ele é o viver de todo aquele que crê. Ele foi ressuscitado pelo Pai para nos dar uma nova vida. E misericórdia de nós. Porque muitas vezes nós vivemos essa nova vida de qualquer jeito. Voltando ali para o nosso texto, versículo 17 agora, de Lucas capítulo 23. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa.
Se nós olharmos para um paralelismo que tem ali no Evangelho de João, ele relata isso, que era um costume judaico tradicionalmente honrado pelos romanos, soltar um prisioneiro, soltar um detento por ocasião da Páscoa. Mas o povo não queria soltar Jesus. Essa é mais uma proposta de Pilatos que foi rejeitada pelo povo. Pilatos, ele tinha certeza que ele tinha essa carta na manga. Olha, é Páscoa, eu posso sugerir soltar Jesus, castigá-lo, depois soltá-lo. Mas o povo não queria que soltasse Jesus. O povo queria que soltasse Barrabás. Pilatos, ele propõe então essa anistia, esse perdão, por ocasião da Páscoa. E ele esperava de fato que o povo escolhesse Jesus. Nem que açoitassem primeiro, mas que escolhessem Jesus para ser solto depois. Mas o povo de fato escolheu outro prisioneiro, Barrabás. Vamos observar o versículo 18 ao 21. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Nós olhamos aqui que Pilatos, ele estava tentando fazer a coisa certa, mas de uma forma completamente errada e com a motivação completamente errada. Porque Pilatos, ele não estava nem aí para Jesus. Pilatos, ele estava preocupado com a sua reputação. E ele estava fazendo de uma forma errada, porque ele queria soltar Jesus pela escolha da multidão, esperando que de alguma forma a multidão concordasse com isso. Mas muitas vezes, amados, isso não vai funcionar. Ele lava as mãos, ele entrega ao julgamento popular, mesmo sabendo que Jesus era inocente e que os judeus tinham inveja dele. Se nós olharmos o texto paralelo de Marcos, capítulo 15, nós vemos ali que Pilatos sabia que os judeus invejavam Jesus, que os judeus eram culpados e que Jesus era inocente. Pilatos, em algum momento, ele até quis fazer o certo, ele até quis fazer o que era justo no caso aqui, que era soltar Jesus, mas ele queria fazer isso sem perder a popularidade, sem abrir mão de cair no agrado do povo. Amados, muitas vezes, eu posso dizer aqui que na maioria das vezes, as duas coisas não se harmonizam. Ou você vai manter a sua popularidade, ou você vai fazer o que é certo. Muitas vezes fazer o que é certo te custa perder a sua popularidade. Muitas vezes você vai estar numa encruzilhada entre fazer o que o Senhor ordena, obedecer ao Senhor, vai te custar agradar os outros. Vai te custar agradar a voz do povo. Você vai perder a popularidade por causa disso. Isso é muito ruim para a nossa carne. Nós preferimos, de fato, agradar ao Senhor? Ou nós agradamos ao Senhor só quando isso não vai interferir no nosso agrado com as pessoas? Ou nós queremos, de fato, agradar ao Senhor em qualquer ocasião, independente do que eu vou perder, independente se a pessoa vai ficar chateada comigo? Lembre, amados, que Deus odeia uma balança desequilibrada. Ele odeia a injustiça, a distorção da verdade, a verdade diluída, assim como nós vemos profetizado por Isaías no capítulo 59. E nós nos pegamos muitas vezes nessa encruzilhada, muitas vezes no nosso cotidiano. Barrabás, ele era um preso muito conhecido, ele era um salteador,
um tumultuador, um homicida. E a palavra fala que sobre essa sedição na cidade. O que é essa sedição? Sedição significa perturbação da ordem pública, desordem, rebuliço, desacato à autoridade. Ou seja, Barrabás estava tocando terror. Barrabás estava barbarizando mesmo, estava fazendo um estrago. Barrabás aqui, nós podemos olhar para Barrabás como uma representação da escravidão do pecado, a representação do mal, a representação da iniquidade, da escolha contra Deus, da escolha ruim, da escolha para o pecado. E a escolha da multidão só revela a situação do ser humano sem Deus. Pilatos esperava fazer a coisa certa e que isso se harmonizasse com a escolha da multidão, mas isso nunca ia acontecer. Porque a multidão sem Deus, não regenerada, sempre vai escolher algo contra o ungido do Senhor. Sempre. Essa é a depravação total de todo ser humano. Todos que foram concebidos em pecado, todos que foram unidos a Adão, todos que tinham Adão como seu representante, vão escolher o mal, se não for uma intervenção do Espírito Santo. Essa multidão, ela estava presa na escravidão do velho homem, incapaz de fazer uma escolha certa diante de Deus, sempre agindo em rebelião. Tem um irmão aqui na nossa comunidade que ele escreve algumas coisas, eu gosto muito de ler os materiais dele, que é o Dorival. Eu vou abrir aspas para ele aqui, eu aprendo muito com ele. Ele, comentando essa passagem, ele diz assim: contemplando essa cena, por muito tempo eu dizia, se eu estivesse em Jerusalém naquele momento, eu também teria escolhido Barrabás. Atualmente eu não penso mais assim. Isso porque estou certo de que eu estava em Jerusalém, perfeitamente representado por aquela turba enlouquecida. Jesus, ao dizer na cruz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E nós chegaremos lá no versículo 34 de Lucas, nas próximas reuniões. Ele estava incluindo todos os seus algozes ali presentes e os ausentes por ele representados. Então ele incluiu nessa representação do mal todos os homens. Todos estão dentro da depravação total do ser humano. Nós estávamos representados em Jerusalém, na escolha de Barrabás, por aqueles cúmplices do assassinato de Jesus. Assim como nós estávamos em Adão, todo ser humano nascido em pecado, todos são cúmplices do assassinato de Jesus. Porque ele foi crucificado por conta dos nossos pecados. Gostaria de fazer uma aplicação para nós aqui. Para que a gente, nas próximas semanas, no nosso viver, que a gente leve isso de fato para as nossas vidas. Eu não quero mais gritar crucifica-o, crucifica-o. Alguém que já foi crucificado de uma vez por todas. Eu não quero, nas minhas escolhas, eu não quero mais escolher Barrabás. Eu não quero mais escolher o mal. Eu não quero deixar de correr para o prazer que nós temos em Cristo e correr para o pecado. Então eu gostaria que você refletisse sobre isso. Quando você escolhe olhar o que não deve, o que não é justo nem santo diante de Deus, você está escolhendo Barrabás. Você está querendo crucificar de novo Jesus. Quando você se assenta na roda dos escarnecedores, em nossas turmas por aí, usando a desculpa esfarrapada de que ali você vai ser luz, e ali você vai pregar o evangelho, e quando você chega lá, o que acontece é que você é completamente influenciado por aquelas pessoas, e a hora que você vê, você está moldado ao mundo, desagradando a Deus. E eu falo isso para mim. Quantas vezes nós estamos diante dos escarnecedores, e a hora que a gente vê, a gente está rindo de piadas infames, a gente está falando besteira, a gente esquece o Senhor, e depois a gente quer usar isso como desculpa.
que nós estamos ali para pregar. Amado, se você de fato está nesses ambientes para pregar o evangelho de Cristo crucificado e ressurreto, louvado seja Deus. Mas muitas vezes não é isso que acontece de fato. Quando nós escolhemos aquela mentirinha que não vai fazer mal para ninguém, nós escolhemos Barrabás. Quando nós escolhemos amaciar o nosso ego, quando nós escolhemos agradar a pessoa em vez de falar a verdade para ela, quando nós escolhemos satisfazer essa necessidade que nós temos de se aparecer, de querer ser reconhecido pelos homens, querer o favor do ser humano, nós estamos escolhendo Barrabás quando nós fazemos isso em detrimento de manifestar a vida de Cristo em nossas vidas. Nós estamos escolhendo Barrabás diariamente. Amados, o chamado da palavra de Deus para nós é levar sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste em nós. Jesus, ele foi crucificado de uma vez por todas, está consumado. A obra é perfeita e eficiente de uma vez por todas. Mas nós olhamos para a cruz para levarmos esse morrer de Jesus, entendendo que nós somos crucificados para esse mundo, nós morremos para o pecado, estamos vivos para Deus. Então esse é o trabalhar da cruz na vida de todo aquele que crê. Nós temos levado o morrer de Jesus ou nós temos cedido facilmente ao pecado? Não nos alimentado da palavra, não nos alimentado em oração e comunhão com os irmãos? Nós temos rejeitado o prazer que nós temos na pessoa de Cristo e corrido para o prazer que nós temos no pecado, misericórdia. Assim como o Dorival comentou aqui, nós estávamos em Jerusalém, representados por aquelas pessoas que escolhiam Barrabás. Que o Senhor trate de fato com cada um de nós aqui. Que quando nós estivermos naquele momento da tentação, que a gente lembre disso. Fale, Senhor, eu quero escolher a Cristo, eu não quero escolher a Barrabás. Espírito Santo, me ajuda. O poder da ressurreição, aquele poder que ressuscitou o Filho de Deus entre os mortos, se manifeste, Senhor, em minha vida e na vida dos meus irmãos. Para que naqueles momentos a gente, pela graça de Deus, escolha a Cristo e saiamos com vitória na luta contra o pecado. A multidão gritava, crucifica-o, crucifica-o, ali no versículo 21. É muito triste a gente saber que essa multidão que gritava, crucifica-o para Jesus, muitos faziam parte da mesma multidão que dias atrás, poucos dias atrás, no domingo de Ramos, quando Jesus entrou com aquele jumentinho em Jerusalém, aquela entrada triunfal onde foi cumprida a profecia de Zacarias, muitos clamavam o salmo dizendo, Hosana, aleluia, ao filho de Davi, ao rei, o filho de Davi. Muitos que gritavam, Hosana, filho de Davi, na entrada triunfal de Jesus. Poucos dias depois, gritavam, crucifica-o. Essa é a terrível capacidade humana de transformar a graça de Deus em libertinagem, assim como nós vemos no livro de Judas, no versículo 4. Essa capacidade que só o ser humano tem. Só o ser humano caído. De transformar a graça de Deus em libertinagem. Amados, que nós não nos enganamos, não nos enganemos a nós mesmos. Não vire as costas para o Senhor. A palavra diz que aqueles que creram foram crucificados juntamente com Cristo. O velho viver foi sepultado. Nós olhamos que aqueles que foram salvos pelo Senhor, eles progridem pela graça de Deus e pelo trabalhar do Espírito em santificação.
Então eu creio, amados, que Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, Ele utiliza as advertências e os alertas. É uma das formas de Deus de perseverar o seu povo, é utilizando-se dos alertas e das advertências. Deus sempre fez isso, desde o Antigo Testamento. Porque às vezes nós lemos alguns textos falando, misericórdia, isso aqui não é para mim. Mas se você é ovelha do Senhor, você ouve o alerta e a advertência, e você vigia. Eu gosto de dizer que há duas marcas da salvação na vida de todo aquele que crê. Uma está nos nossos ouvidos. As minhas ovelhas me ouvem a minha voz. Então, se o Senhor tem nos advertido, tem nos alertado, nós vamos ouvir e vamos considerar. Uma outra marca está nos nossos pés. As minhas ovelhas me seguem. Se nós somos ovelhas do Senhor, muitas vezes nós vamos cambalear, o Senhor vai ter que nos resgatar a ovelha que está saindo do aprisco, mas o Senhor vai tratar conosco, nós vamos ouvir, nós vamos segui-lo. Existe um texto, não precisa abrir, eu vou citar, fique na liberdade, mas está lá em Efésios capítulo 5, onde ele dá algumas listas de pecadores que não herdarão o reino, e há uma palavra muito forte vinda do Espírito Santo aqui. A palavra diz assim ali em Efésios capítulo 5, ali versículo 5 e 6 mais ou menos, ninguém vos engane com palavras vãs. Os injustos não herdarão o reino de Deus, os idólatras, os impuros, os avarentos, os sodomitas, não têm herança no reino de Cristo. Ninguém vos engane. Se alguém vier transformando a graça de Deus em libertinagem, ninguém vos engane. E se nós somos ovelhas do Senhor, nós vamos ouvir a palavra e nos atentar, ouvir a advertência. O Senhor nos ama, por isso que Ele nos adverte. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não existe nós sermos unidos a Jesus, incluídos em Jesus, tido todos os benefícios de sua morte, do seu sepultamento, da sua ressurreição, e não odiarmos o pecado. Se nós queremos encaixar uma vida carnal e sem nenhum sinal de arrependimento na vida de Cristo, isso é impossível, isso é utópico. Deus, Ele não faz remendo. É por isso que Deus nos crucifica, é por isso que Deus nos dá a vida de Cristo, é por isso que Deus nos coloca o Espírito dEle para habitar em nós. Nós precisamos ser de fato feitos novas criaturas, por completo. Não adianta você tentar remendar ou reformar a sua vida carnal. Você talvez vá colocar uma mordaça em você e vai conseguir se segurar um pouquinho mais por um breve período de tempo, mas você vai se pegar escravo de suas paixões. Vamos abrir comigo no livro de Hebreus, primeiro no capítulo 6. Uma observação antes. Isso de você que não crê no Senhor Jesus, que não foi levado ao arrependimento, querer harmonizar uma vida escrava do pecado, se dizendo filho de Deus, isso daqui é gritar para Deus, crucifica-o, crucifica-o. Isso é querer crucificar novamente a Jesus. Assim como nós observaremos nesses textos. E, amados, se vocês creem que são filhos de Deus, se atentem à advertência do Senhor. Vamos ler primeiro Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível, outra vez, renová-los para o arrependimento. Visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, e expondo a à ignomínia. Vamos avançar um pouquinho, Hebreus capítulo 10.
Vamos olhar o que está escrito do versículo 26 até o 31. Hebreus capítulo 10, do 26 ao 31 diz assim: Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Muitos afirmam conhecer e andar com Jesus. Muitos experimentam os benefícios do reunir da igreja, e são muitos os benefícios da reunião da igreja. Amados, quando a igreja se reúne, a palavra fala na primeira carta aos Coríntios que há poder do Espírito Santo. Os incrédulos são convencidos da verdade. Há muitos benefícios na reunião da igreja. E existem muitas pessoas, e misericórdia que nós não sejamos essas pessoas, que afirmam conhecer a verdade, afirmam andar com Jesus, experimentam os benefícios da comunhão, como Judas, por exemplo, experimentou, até estava junto nos milagres. Tem até uma vida religiosa, uma vida eclesiástica, uma vida ativista até dentro do ministério, mas que não conhecem a verdade de fato, que nunca foram colocados em Cristo. Eu creio que são dessas pessoas que o autor de Hebreus está falando, e que se nós estivermos em Cristo, o Senhor vai nos manter perseverantes até o dia final. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Mas o Senhor usa esses textos, que eu creio que são para lobos dentro da igreja, pessoas que experimentaram de benefícios da comunhão, mas que não nasceram de novo. O Senhor usa desses textos para com a igreja, porque aqueles que são do Senhor vão olhar esses textos, vão olhar para as advertências, vão olhar para os alertas de Deus e vão considerar, vão ouvir, e pela graça de Deus seguirão o Senhor. Essa é uma das formas que o Senhor persevera o seu povo, pela palavra. É a forma principal, mas eu digo aqui especificamente pelas advertências. A palavra de Deus, Cristo é a palavra de Deus, é o verbo que andou entre nós, e Ele habita em todo aquele que crê, amados. Que nós não preguemos um evangelho, que a gente não viva um evangelho mentiroso, um evangelho que não tem poder do Espírito Santo, um evangelho que não transforma vidas, um evangelho que não dá vitória na luta contra o pecado. Eu não estou falando aqui de perfeição cristã. Nós ainda habitamos num corpo carnal, nós lutamos com uma natureza terrena, de Colossenses capítulo 3. Mas o Senhor nos promete vitória na pessoa de Jesus. E eu gostaria de trazer esse encorajamento para os irmãos. Essa palavra aqui é para mim e para todos nós também. Mesmo que nós pensemos, esses textos de Hebreus não são para mim, eu sou uma nova criatura. Mas essa palavra é para todos nós. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a consolação, para o ensino e para a exortação. Aí a questão é, você ouve a palavra e considera, ou você é um bode que não ouve a palavra? Porque quem ouve são as ovelhas. Os bodes não consideram o que o pastor diz e são rebeldes. Olhe para Cristo. Entregue o seu fardo a Ele. O fardo de Jesus é leve aos pecadores que o recebem.
Quando nós olhamos também a primeira carta aos Coríntios, ali no capítulo 9, nós olhamos também uma lista de pecadores que não herdarão o reino. Mas o que o Senhor diz é maravilhoso através da tua palavra. Tais fostes alguns de vós, tais fostes. Mas estes que eram foram sepultados juntamente com Cristo. Foram crucificados juntamente com Cristo. Mas fostes santificados e justificados pelo Espírito em nome do Senhor Jesus. Amados, que nós não gritemos mais, crucifica-o, crucifica-o. O sacrifício pelos pecados já foi feito de uma vez por todas. Jesus bradou, está consumado. A obra dele é perfeita, sem mácula, sem remendo. Ela é perfeita e plenamente satisfatória para apaziguar a ira do Pai. Jesus jamais precisará ser novamente crucificado. Nem os que foram com ele crucificados serem descrucificados e depois serem recrucificados de novo, isso não existe. A obra de Jesus é perfeita e foi em nosso favor de uma vez por todas. Talvez a exortação da palavra às vezes nos faz dar um passo para trás, mas eu gostaria de encorajar os irmãos para que, eu não conheço o coração dos irmãos, então o chamado é para todos, para que você de fato receba o Senhor Jesus, e encontre ali abrigo e descanso de alma que só tem na pessoa de Cristo. O Senhor oferece alívio aos que o recebem. Os nossos fardos são jogados em Jesus. A cruz que nós carregamos não são as nossas lutas, as nossas doenças, não é nada disso. A nossa cruz é a cruz de Jesus Cristo. Jesus, ele disse para que os seus discípulos tomassem a sua cruz e o seguirem para onde? E o seguirem rumo à morte no Calvário. Esse é o dia a dia da cruz. Entender e saber que nós fomos crucificados para esse mundo não é mais para nós. O Senhor, ele de fato odeia a injustiça. Ele odeia uma verdade diluída. Ele odeia que as pessoas, em suas ações, demonstrem que querem crucificar Jesus de novo. A obra dele é completa. Nós temos um sumo sacerdote que rasgou o véu. Vamos observar agora o versículo 22 e 23, lá do nosso texto de Lucas. Lucas 23, vamos ler agora versículo 22 e versículo 23. Então, pela terceira vez lhes perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Se tem uma coisa que é horrível, é o homem ser entregue às suas próprias vontades. É o ser humano caído ser entregue às suas próprias vontades. Louvado seja Deus, nós que somos novas criaturas, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, pela vida de Cristo, que está com todo aquele que crê. Se nós observarmos esse trecho que nós lemos agora, nós vemos a revelação da covardia, mais uma vez, de Pilatos. Porque se de fato ele estava convencido que não deveria matar Jesus, ele não deveria ceder à pressão popular e deveria fazer o que a consciência dele estava mostrando que era certo.
Pilatos, ele não quis tomar uma decisão impopular. Ele não quis ficar mal com o povo. Quando nós olhamos o relato paralelo de João, dessa mesma narrativa, ele fala que o governador temeu, Pilatos temeu. Ele se viu encurralado por sua própria consciência, ele vivia ali um drama. Ser popular ou praticar a justiça? A minha consciência ou a conveniência? Mas ele fez a escolha esperada por alguém que não é regenerado. Ele escolheu o ego, ele escolheu a popularidade, ele cedeu à pressão, ele escolheu Barrabás. Ele cedeu à pressão popular e escolheu Barrabás. A popularidade era mais importante para Pilatos do que fazer o que era certo. Ele estava muito mais preocupado com a sua reputação do que com seu caráter. Ao fazer isso, ele não condenava apenas os judeus, que gritavam crucifica-o, crucificam, mas ele também condenava a ele mesmo. Ele temeu o povo e quis agradar a homens. Ele entregou o Salvador sem nenhum motivo justo. Os motivos dele foram apenas interesse político, ficar bem com Roma, ficar bem com o povo, ficar bem com os judeus. Motivos interesseiros, motivos gananciosos. O seu amor próprio, o seu ego superava a sua consciência. Porque, de fato, Pilatos tinha um desejo de libertar Jesus. Mas muito maior que o desejo que ele tinha de libertar Jesus. Era a sua ganância, era o seu ego, era o seu amor próprio. Esse é o perigo, meus irmãos, de buscar o agrado de homens. É temer a homens e não temer a Deus. A palavra diz lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 25, quem teme ao homem, arma ciladas. E é por isso que o salmista, no Salmo 86, no versículo 11, ele diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, ele diz, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Uma das evidências de uma não regeneração é a escravidão e o amor, e a pessoa está presa nesse sentimento de agradar aos outros. De querer ser popular, de querer se aparecer, de querer ficar bem com todo mundo, de não falar a verdade quando tem que falar a verdade, de fugir de confronto. Misericórdia, amados. Misericórdia de mim, misericórdia dos meus irmãos. Agradar aos homens ou agradar a Deus? Fazer o que é certo ou ser popular? É um dilema, né? Pregar o evangelho verdadeiro, pregar o evangelho da cruz de Jesus Cristo, ou diluir um pouquinho a mensagem para não perder a popularidade com os outros. Até o irmão Jairo Cáceres, lá no curso de aconselhamento bíblico, ele disse, né? Você imagina um trem que está indo para o inferno. E aí você coloca um ar-condicionado no trem. Ele ficou bem confortável, mas ele continua indo para o inferno. Ele vai para o inferno bem confortável. Então, muitas vezes, a gente tem colocado ar-condicionado em trens que estão indo para o inferno. A gente quer que a pessoa fique, se sinta tranquila em sua situação. Sendo que a palavra diz que aqueles que creem foram crucificados com Cristo. Se a pessoa tiver qualquer apego à vida dela, se não for por uma intervenção do Senhor, ela vai ter esse apego à vida dela e ela vai rejeitar o Evangelho. É por isso que nós cremos que isso é uma ação sobrenatural do Senhor e é graça de Deus.
E nós vemos nesse episódio aqui também de Jesus e Barrabás, nós vemos um indício aqui, uma alusão à morte substitutiva de Jesus. Aquele que é culpado, que é pecador, que é maldito, que é injusto, que é Barrabás, ele é perdoado, anistiado, e o inocente, que é Jesus, o justo, morre em seu lugar. Aqueles homens achavam que julgavam Jesus, mas era ele que os julgaria em sua morte de cruz. No prisma humano, os homens crucificaram Jesus e eles são completamente responsáveis por isso. Mas no prisma divino, Jesus se entregou voluntariamente. E o Pai derramou a ira sobre Jesus em sua morte de cruz, para que a ira de Deus fosse apaziguada no corpo de Cristo. E que em sua ressurreição, aquela ressurreição subisse às narinas do Pai como um aroma agradável, provando que de fato aquele sacrifício foi aceito. E que aqueles que foram incluídos e unidos a Cristo, foram de uma vez por todas justificados, perdoados e salvos dos seus pecados e da condenação eterna. Vamos abrir comigo em João capítulo 12, versículo 31 a 33. Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 31 a 33. Aqueles malfeitores, eles tinham a convicção de que eles estavam julgando Jesus. Mas a palavra nos mostra que quem seria julgado seria eles na obra da cruz. Jesus diz assim, em João 12, do versículo 31 ao 33. Chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Amados, o mundo odiou tanto a Deus, como nós vemos nesse relato aqui. O mundo odiou tanto a Deus, mas Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho unigênito, aquele que é um com o Pai, aquele que tem a comunhão eterna com o Pai, aquele que é o próprio Deus encarnado, a palavra de Deus, o verbo de Deus, o ungido de Deus, o Messias. Ele foi enviado, ele foi escarnecido, ele foi crucificado, ele foi açoitado, ele foi cuspido por amor a cada um de nós. Deus amou tanto o mundo. E esse é o evangelho da graça de Deus. Que de fato nós somos justificados na pessoa de Cristo. Então é um encorajamento que eu creio que o Senhor quer para nós hoje. É o andar de fato como novas criaturas. Não escolhendo mais a representação do mal. Não fazendo escolhas erradas. Não negociando a verdade. Deixando a nossa popularidade de lado se for necessário, para agradar aquele que morreu por nós. Aquele que nos crucificou naquela cruz. Aquele que nos deu uma vida nova na ressurreição. O alerta é, não negligencie, meus irmãos, tão grande salvação. O Rei do Universo passou desprezo e vergonha nesse mundo, recebeu a ira do Pai em nosso favor, se fez maldito por nós. E muitas vezes nós negligenciamos tão grande salvação, que o Senhor, de fato, pela obra de Cristo, trate com cada um de nós. Vamos orar. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, pela obra maravilhosa do Teu Filho Jesus naquela cruz. Obrigado porque o Senhor nos fez lá novas criaturas e hoje nós cremos que estamos unidos eternamente ao Senhor. Pai, tem misericórdia e trata com a Tua igreja. Muitas vezes onde nós negociamos a verdade, nós desequilibramos a balança da justiça e muitas vezes nós diluímos a mensagem do Evangelho.
Senhor, que o Senhor tire de nós todo o apego à popularidade, a ego, a querer ser alguém perante os outros. E que o Senhor coloque em nós o amor pela Tua justiça, pela Tua verdade, pelo Teu santo evangelho. Senhor, trata com a Tua igreja e nós oramos em nome de Jesus. Amém.